Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca FADESP. Eu separei algumas questões de temas recorrentes em concursos de educação física de uma forma geral, mas na FADESP o que a gente percebeu é que a maior parte das questões tem um enunciado muito curto, então são questões bastante diretas, né? Diferente de outras bancas que a gente já comentou aqui no nosso canal, que tem enunciados enormes ou questões mais complexas. A FADESP tem a característica de ter enunciados curtos e perguntas bem diretas, então vai ser uma aula bem tranquila. Vamos lá. Eu separei algumas questões que trabalham tanto temas mais voltados para a licenciatura, como temas mais voltados para o bacharelado, apesar de que na banca nessa banca, né, na FADESP, mesmo em provas da licenciatura, a gente encontra questões do bacharelado, como por exemplo essa que a gente vai falar um pouco sobre cinesiologia, e também em questões do bacharelado a gente encontra, em provas do bacharelado, a gente encontra algumas questões mais voltadas para a educação, né? Mais voltadas para a licenciatura. Então vamos lá. Primeira questão. A coluna vertebral não é um eixo rígido. As articulações permitem algum movimento e, o mais importante, crescem para se adaptar uma à outra de modo curvado. Duas das secções, cervical e lombar, se curvam para se tornarem convexas anteriormente e côncavas posteriormente, o que denominamos de... Pronto, então se você segue a gente lá no nosso Instagram, recentemente a gente postou uma questão comentada pelo professor Ítalo, que é um professor que trabalha em sua prática profissional com cinesiologia, posturologia, e aí na questão que ele comentou, ele fala um pouquinho das curvaturas da coluna. Então se você tiver interesse em aprofundar um pouquinho nesse tema, dá uma olhada lá nessa questão comentada e também segue ele, que ele está sempre trabalhando essa temática. Então, quando a gente fala em curvaturas da coluna, é importante lembrar que na cervical e na lombar elas possuem de fato a mesma curvatura, que como o enunciado fala, é uma curvatura convexa anteriormente e côncava posteriormente. Então, na cervical e na lombar, a gente tem uma curvatura lordótica, né? Lordótica. Quando a gente tem uma curvatura convexa anteriormente, a gente tem uma lordose, e quando tem uma curvatura côncava anteriormente, a gente tem uma cifose. Então, quando a gente fala de cervical e lombar, a gente fala das curvaturas lordóticas. Então, nessa primeira questão, a alternativa B é a correta. Segunda questão, uma questão sobre PCNs. A gente já trabalhou esse tema em algumas aulas de resolução de questões, mas no módulo 2 do nosso curso online, que em breve vai estar disponível, a gente vai ter uma aula específica sobre temas recorrentes em PCN. Então, se tiver interesse aí, fica ligado que provavelmente lá para o fim de junho a gente estará lançando o nosso módulo 2 do curso online. Então vamos lá. Nas aulas de educação física, o bloco de conteúdo, conhecimento sobre o corpo. Então relembrando que os PCNs da educação física são divididos em 3 blocos de conteúdo. Os jogos, os esportes, as lutas e as ginásticas é o primeiro. As atividades rítmicas e expressivas e os conhecimentos sobre o corpo. São esses 3 blocos de conteúdo trabalhados nos parâmetros curriculares nacionais. E os conhecimentos sobre o corpo, ele tem a característica de ser um pouco mais flexível que os outros dois, né? Já que a gente vai trabalhar temas voltados para fisiologia, bioquímica, postura, a saúde como uma forma geral, né? Os conhecimentos sobre o corpo de uma forma geral, mas trabalhando como se fosse um tema mais transversal. Então, a partir das vivências nas aulas de educação física, a gente pode trabalhar essas aulas de conhecimento sobre o corpo e não necessariamente apenas aulas teóricas explicando conceitos propriamente ditos. Então, a gente trabalha os conhecimentos sobre o corpo de forma aplicada a partir das outras formas de expressão da educação física escolar. Então, quando a gente dá uma olhada aqui nessas alternativas, a gente vê que a alternativa A é a correta, né? É sempre trabalhado de forma flexível em relação aos demais conteúdos. Então, segunda questão, a alternativa A é a correta. Terceira questão. Pode ser praticado por qualquer pessoa, homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, portadores de necessidades especiais, em espaços não comprometidos com o tempo e livres de obrigação da vida cotidiana. Trata-se do esporte chamado... Então, quando a gente fala de manifestações do esporte, a gente fala de 3 principais manifestações. O esporte educação, que é o esporte da escola.
Então, o esporte que de fato tem essa característica da educação. A gente tem o esporte competição, ou também conhecido como esporte performance, que é o esporte que a gente vê na televisão, onde de fato o grande objetivo é a performance, é a vitória, né? E por último a gente tem o esporte participação, que é o esporte mais voltado para a prática no nosso tempo livre, uma prática esportiva mais voltada para o lazer. Então quando a gente lê esse enunciado, quando a gente vê que pode ser praticado por qualquer pessoa, em espaços não comprometidos com o tempo e livres de obrigação da vida cotidiana, a gente vê que é um esporte mais voltado para o lazer, um esporte mais voltado para a socialização, um esporte mais voltado para o bem-estar. Então é o esporte participação, a alternativa C é a alternativa correta dessa terceira questão. Quarta questão, a questão clássica sobre fases do desenvolvimento motor. Vamos dar uma olhada aqui. A nível de desenvolvimento motor, são atividades voluntárias que permitem a realização de movimentos simples, como a locomoção e a manipulação, denominados de... Então, quando a gente fala de fases do desenvolvimento motor, a gente tem quatro principais fases. A fase dos movimentos reflexos, que é a única fase que tem movimentos involuntários. Em seguida, vem a fase dos movimentos rudimentares, depois a fase dos movimentos fundamentais e por último a fase dos movimentos especializados. Então quando a gente fala de atividades voluntárias que permitem a realização de movimentos simples, como a locomoção e a manipulação, a gente fala de movimentos rudimentares. Então, além da locomoção e da manipulação, outra categoria de movimento presente nos movimentos rudimentares é a estabilização. Então provavelmente quando você vem um enunciado falando de movimentos como locomoção, manipulação e estabilização, provavelmente a questão estará se referindo à fase dos movimentos rudimentares. Então, nessa quarta questão, a alternativa A é a correta. E aí a gente vai para a quinta e última questão, uma questão sobre educação especial, que também vai ser um tema presente no nosso módulo 2 do curso online. Então, se tiver interesse, fica ligado que em breve a gente vai disponibilizá-lo tanto aqui no YouTube como no Instagram, quais vão ser os temas abordados e as formas de adquirir o módulo 2 do curso. Vamos lá. Tema que integra a Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e prática em educação especial e que demanda do Estado a garantia de que os portadores de necessidades especiais tenham direito à educação e se integrem ao sistema educacional. Então, quando a gente fala de Declaração de Salamanca, a gente fala de um dos principais documentos em relação à educação especial. Foi a partir de um evento na cidade de Salamanca, onde foi criada essa Declaração de Salamanca, que trata da educação especial de uma forma geral, principalmente tratando da inclusão de crianças com necessidades especiais nas aulas regulares, né? Então, independente da necessidade da criança, o importante é que ela seja incluída nas aulas regulares, nas salas regulares. Então, é um grande marco falando em educação especial e em educação inclusiva, a Declaração de Salamanca. Então, lá no nosso curso, a gente vai se estender um pouquinho mais falando da Declaração de Salamanca e de outros documentos importantes em relação à educação especial. Falando em Declaração de Salamanca, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D, que além de tratar a inclusão como um dos principais fatores dessa declaração, ela fala também que toda criança tem as suas características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Então, nessa quinta questão, a alternativa D é a correta. E por hoje finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões da banca FADESP. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para o concurso de Educação Física, pode seguir a gente lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica. A gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos importantes. E também a gente tem materiais de preparação específica, tanto e-books, que são materiais em PDF, onde o foco é a resolução de questões, e também o nosso curso online, que conta com videoaulas, além de outros materiais em PDF, questões extras e acesso a alguns bônus. Então, todos esses materiais você encontra aqui no link da descrição desse vídeo. Você encontra mais informações sobre valores, sobre temas abordados.
e formas de adquiri-los. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Se possível, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.